Estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você sabe que agora nós estamos temporariamente em novo formato. Eu aqui da minha casa, o convidado diretamente da casa dele, para que juntos a gente possa ajudar a combater o novo coronavírus. E assim, o mais breve possível, podermos retornar às nossas atividades. Então, o programa de hoje vai continuar ainda sendo não do estúdio, mas sim diretamente das nossas casas. E nós continuamos aguardando a sua participação, o seu comentário, a sua pergunta. Então, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Vai aparecer na sua tela, nós temos o número do nosso WhatsApp que você pode adicionar. Nós temos também o nosso Instagram e o Facebook, Programa Cidadania. Nós buscamos levar conhecimento dos mais variados temas e áreas para você, sempre buscando também abordar questões jurídicas, para que você fique cada vez mais bem informado, cada vez mais um cidadão consciente, conhecedor dos seus direitos, dos seus deveres e também atuante na sua comunidade. Então, não deixe de participar e mandar também a sugestão de tema para os nossos próximos programas. Bom, lembrando também que o programa Cidadania é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. Se você ainda não conhece, pode acessar novoeleitoral.com. Esse ano, que nós teremos eleições municipais, é bastante importante que você pesquise, busque sobre o seu candidato, saiba se ele pretende se reeleger. Então, busque conhecer o que ele fez nesse mandato, nesses 4 anos anteriores. Saiba que projetos de lei, como ele votou, que projetos de lei ele aprovou. Então, é importante que a gente saiba, que a gente conheça, para que a gente vote cada vez melhor, para que a gente vote consciente. Então, se você ainda não conhece o novoeleitoral.com, acesse, porque é um portal com foco no direito eleitoral, no direito partidário. Lá tem diversos artigos de opinião, tem notícias, informações e também diversas curiosidades, diversos livros, diversos cursos, para você poder pesquisar e se informar cada vez mais. Bom, o nosso tema de hoje é um tema que, na atualidade, vem causando um pouco rebuliço nos noticiários. É um tema bastante relevante, mas que muita gente ainda desconhece o seu significado. Você sabe o que significa imunidade parlamentar? E foro privilegiado, você sabe? Se você não sabe do que eu estou falando, já ouviu falar aí pelo noticiário, mas não compreende, então não perca o programa de hoje. No segundo bloco, nós vamos conversar com a doutora Helena Belmont, que é advogada, ela é especialista em direito penal, também atua nas áreas civil e trabalhista, e ela vai poder conversar conosco, esclarecer um pouco das nossas dúvidas, nos explicar o que é, tanto o foro privilegiado como a imunidade parlamentar. O que significa, por que existe, para que existe. Então, não saia daí. Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos com a nossa convidada, já aqui na nossa chamada de vídeo, no nosso estúdio virtual, para que a gente possa debater sobre o tema e conhecer um pouco mais. Cidadania é um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Volta já. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes.
Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Como eu já adiantei, nós estamos hoje conversando com a doutora Helena Belmont, que é advogada, especialista em direito penal, mas também com atuação nas áreas civil e trabalhista. E o nosso assunto de hoje é um assunto bastante recorrente, né, na atualidade, nos noticiários, nos telejornais, que é a imunidade parlamentar. Você sabe o que significa? Você não sabe, você vai saber agora, porque a nossa convidada vai conversar um pouco conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas. Doutora Helena, inicialmente, gostaríamos de agradecer sua presença, mais uma vez, cidadania. E antes de você fazer suas considerações iniciais, eu já lhe repasso a primeira pergunta, que começa pelo começo, como se diz. O que é a imunidade? O que significa a imunidade parlamentar e quem possui essa imunidade? Então, agradecer novamente o convite de poder estar aqui conversando um pouco com os telespectadores, tirando algumas dúvidas. Sabemos que o direito, a cada dia, as pessoas têm mais interesse de entender, de ficar por dentro de tudo que acontece no nosso país. Então, Joyce, a imunidade parlamentar. Essa imunidade, ela é uma prerrogativa que alguns membros de cargos importantes têm. Quem são esses membros e quais cargos? Deputados e senadores. Eles têm essa imunidade parlamentar prevista em lei. Na nossa Constituição Federal, eles têm essa imunidade prevista pelo artigo 53, que diz que nenhum deputado e senador vai ser penalizado ou culpado por alguma das suas falas, opiniões ou votos. Então, o que isso significa? Provavelmente, todo mundo já assistiu aquele TV Câmara, TV Senado, quando eles lá no meio dos debates, eles usam palavras de baixo calão, xingamentos, até coisas que poderiam ser consideradas criminosas. Mas eles, por ter essa imunidade parlamentar, eles não são culpados e não são penalizados. Eles só poderiam ser culpados, penalizados e presos, né, por essa imunidade, se tivessem cometido algum crime em flagrante. Mas, fora isso, essa imunidade garante que eles não sejam penalizados por essas opiniões, falas e votos. Doutora Helena, imunidade parlamentar é a mesma coisa que foro privilegiado? São coisas complementares? São a mesma coisa? Explica para a gente um pouco sobre o que é esse foro privilegiado.
Então, não são a mesma coisa, mas estão basicamente, digamos, na mesma classe de prerrogativas, de direitos que esses deputados e senadores têm. O foro privilegiado, ele seria o quê? Quando os deputados e senadores estão no seu mandato, após a diplomação, né? Sabemos que após a eleição, quem ganha, que vai assumir o cargo, é diplomado, recebe aquele diploma de que foi eleito e de que vai assumir o cargo público. Então, eles são o quê? O foro privilegiado. Quando esse deputado ou senador comete algum crime, ele tem o direito de ser julgado por cortes especiais, no caso dos deputados e senadores, pelo STF. Então, o que é isso? Mas, assim, houve uma mudança. De 2018 para cá, eles não têm mais o direito de qualquer crime, porque antes, até 2018, qualquer crime, até que fosse fora do mandato, digamos assim, uma violência doméstica. Um crime de violência doméstica que um homem, um deputado, um senador tivesse cometido, seria julgado também pelas cortes especiais. Só que agora não, eles já são julgados pela justiça comum, o que nós, mortais, vivemos. Mas eles têm essa prerrogativa, esse foro privilegiado, que é de ser julgado pelo STF. Mas isso não é por conta dele, da pessoa, do deputado ou do senador. É para proteger a função. Porque a gente sabe que em instâncias menores poderia haver casos de perseguição, é o que a lei explica. Então, para que não haja casos de perseguição, de algum problema desse tipo, então eles têm esse foro privilegiado para ser julgados pelas cortes maiores. Então, essa imunidade parlamentar, na verdade, ela não é, assim, digamos, um privilégio. Pelo menos não é isso que a lei quer dizer quando destina essa imunidade. Mas sim é uma forma de garantir uma segurança, uma independência no exercício do cargo, é isso? Exatamente. Para que o cargo seja exercido de uma forma independente, que também na nossa lei, na Constituição, diz que o Executivo, o Judiciário e o Legislativo são independentes, sem hierarquia. Então, para que eles possam cumprir esse mandato sem uma interferência, ou então sem essa dita perseguição, ele diz isso, que o foro privilegiado, ele é uma proteção do cargo. Mas, em vários casos, nós vemos que não é bem isso que acontece. Ele acaba sendo uma máscara, um protetor, além do que deveria ser. Doutora Helena, para citar um exemplo, digamos que eu me candidato a vereadora agora nas próximas eleições e ganho. Ou então, vou me candidatar como deputada estadual nas próximas eleições. E aí eu vou adquirir essa imunidade parlamentar. Se nas eleições seguintes eu não me candidatar à reeleição, né, eu deixo então esse cargo eletivo, eu ainda assim continuo com essa imunidade ou apenas... Então, Joyce, essa é uma boa pergunta, porque muita gente acha que o político, para sempre, vai ter essa imunidade. Não, mas isso não acontece. Aconteceu isso com o ex-presidente Michel Temer. Ele começou a ser julgado, ele teve várias ações, chegou até a ser preso e depois foi solto. O julgamento dele começou pelo Tribunal Superior, pelo STF. Mas assim que ele saiu do cargo, os processos dele, como a gente fala, desceram para a primeira instância. Então, esse cargo, esse foro, né, no caso, a partir do momento que o político ele deixa de ter o cargo, ou que ele perde, que o mandato acabe, que ele seja cassado, ele também perde automaticamente o foro privilegiado e ele começa a responder na primeira instância, na justiça comum. Doutora Helena, então no caso de algum parlamentar, né, estando no seu cargo para o qual foi eleito, se ele sofrer acusação de ter cometido algum crime, né, ligado ali ao exercício do cargo, o que acontece com ele? Simplesmente aquela acusação ela para, não acontece nada, ou tem algum trâmite que pode ocorrer ainda ele estando naquele cargo? Não, ele estando ainda no cargo, no caso da imunidade dos deputados e senadores.
Se for um crime, no caso, um crime de alto potencial, né, ofensivo, um crime já de uma alta repercussão, até porque se vai envolver um político, vai envolver uma pessoa importante, vai ter uma repercussão, né, vai gerar o falatório. Então, o que acontece? Primeiro, vai haver uma votação na própria casa. Ele vai ser julgado pela própria casa, se ele vai ser retirado do cargo, se ele perde o mandato, para começar a responder o processo. É o que chamam é o julgamento da própria casa, dito mesmo. Da casa que ele está, no caso, um deputado, ele vai ser julgado ali primeiro pelos seus pares, para saber se ele vai perder o mandato, se ele continua, então em qual órgão ele vai ser julgado juridicamente, digamos. Então, só para quem está nos assistindo entender bem, no caso, se for o deputado que sofre acusação, os pares, como você falou, são os outros deputados da Exatamente. E aí, Exatamente. E aí esse modelo está na mão dos colegas, então, se ele perde ou não o mandato. E aí, se ele perder, o processo pode correr normalmente, ou seja, a imunidade... e ele vai ser julgado na justiça comum. Às vezes, os noticiários, né, quando eles dizem, o deputado ou o senador tem imunidade parlamentar, então ele não pode ser preso, né? Sempre enfatizam bem isso, né? Ou então o processo está parado. E aí a gente fica com aquela falsa sensação de que eles são inatingíveis, como se eles não pudessem ser punidos. E, na verdade, não é isso. Há apenas um trâmite, né, como você está explicando, para que essa imunidade parlamentar ela seja preservada, né? E, na verdade, a intenção da imunidade é que o parlamentar, ele haja corretamente no exercício da função, mas não é para esconder seus crimes, né? Exatamente. Não deveria ser usado como uma máscara, como um escudo. Vou cometer os crimes que eu quiser cometer, porque eu sei que aqui eu vou estar protegido. Não. É tanto que isso não é para proteger a pessoa, e sim o cargo, né? A intenção, o que a lei prega é isso. Infelizmente, a gente vê que acontece em outros casos, mas ele perde. A partir do momento que ele não tem um mandato, ele perde. Pode ser do presidente da República, como eu citei o caso do ex-presidente Michel Temer, como de outros deputados ou senadores. A partir do momento que eles saem do cargo, ou por cassação, ou pelo fim do mandato, eles vão ser julgados pela Justiça Comum. O processo vem do STF, vem da corte onde estiver, e vai ser julgado comum, como qualquer cidadão. Doutora Helena, aproveitando o gancho, eu vou querer saber a sua opinião sobre determinado ponto, mas só depois do intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltaremos daqui a pouquinho conversando mais sobre imunidade parlamentar com a doutora Helena Belmont. Então não sai daí que o Cidadania volta já. Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, pra poder sair e ficar perto de vocês.
volta com Cidadania, falando hoje sobre imunidade parlamentar com a doutora Helena Belmont, que é advogada especialista em direito penal, mas também com atuação nas áreas civil e trabalhista. Doutora Helena, aproveitando aí a deixa do bloco anterior, eu gostaria de saber a sua opinião como profissional do direito, como atuante nessa área. Você acha que a imunidade parlamentar ela cumpre o seu papel, como você já falou, né, de proteção, de dar mais segurança àquele parlamentar quanto ao exercício do cargo? Ou você acha que muitas vezes esse instituto é desvirtuado e serve assim para burlar, para que alguns parlamentares se esquivem aí de suas responsabilidades penais? Então, Joyce, a imunidade parlamentar, eu acho que ela realmente cumpre sua função, porque assim, eu vou falar assim, 2 casos. A imunidade, ela serve ali para proteger o parlamentar enquanto ele está numa discussão, num debate, que a gente sabe que, querendo ou não, são pessoas, são humanos, e você pode se exceder, pode falar, e assim, tudo que você está ali defendendo os seus ideais, você for ser culpado depois, é uma linha muito tênue, porque a gente sabe que opinião, eu posso pensar de um jeito e você pode pensar de outro, totalmente diferente. Mas já o foro privilegiado, eu acho que ele não deveria existir da forma que existe. Porque o foro privilegiado, ele faz com que políticos sejam considerados diferentes de nós, dos cidadãos. Porque ele está ali num cargo público que foi colocado pela população, sendo pago com o nosso dinheiro, dos nossos impostos, e ele pode cometer o crime que for, que ele não vai ser julgado agora. Nós temos vários casos aí na mídia falando sobre agora essa situação do foro privilegiado, e eu acho que, como em vários outros países, os políticos do Brasil são os mais caros do mundo, né? Todo mundo sabe nosso gasto com políticos, com gabinetes e tudo mais, todas as verbas, são os mais caros, são os mais onerosos para a população. Então, por que ele vai ser julgado de uma forma diferente? Eu sempre achei o foro privilegiado um instituto falho. Falho porque, infelizmente, sempre acontece de ter algum político envolvido nesse tipo de coisa, pelo poder que eles conseguem, pela quantidade de dinheiro que eles podem alcançar. Então, eu acho que se cometer um crime antes, durante ou depois do mandato, ele deveria ser julgado normalmente. Se ele cometer um crime na cidade de Mossoró, ser julgado pelo juiz de Mossoró. Se ele vai recorrer, que seja no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, como qualquer outro estado. Mas não ter um foro privilegiado para só ser julgado pelas altas cortes. Eu acho que isso serve muito de escudo. Eu acho que sim. Doutora Helena, já que você falou aí da sua percepção, né, desses institutos, né, da imunidade parlamentar, do foro privilegiado, esses temas estão muito em alta, né, na atualidade, por conta de alguns casos em específico. Um deles é da deputada federal Flor de Lis, né, deputada pelo PSD, que está sofrendo uma acusação, está sendo investigada, né, e aí a Câmara dos Deputados, como você já nos adiantou, já nos explicou, parece o noticiário divulgou que vai julgá-la, que vai analisar a sua situação. Mas, para as pessoas entenderem do que a deputada está sendo acusada e o que pode acontecer com ela. Então, a deputada Flor de Lis, né, desde o ano passado, quando o marido dela foi assassinado, e depois também foi confirmado que ele já tinha sido envenenado algumas vezes, e agora, pela investigação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, chegaram à conclusão de que ela participou. Ela não só está sendo acusada, ela já foi denunciada. O Ministério Público já fez a denúncia, né, que para o pessoal entender, quando o Ministério Público faz a denúncia, é que vai começar o processo judicial. Eu até dei uma olhadinha aqui, ela está sendo acusada por vários crimes, por homicídio triplamente qualificado, falsidade ideológica, associação criminosa e uso de documento falso. Então, assim, são vários crimes que ela está sendo acusada
e que o Ministério Público já denunciou. Então, que esse processo já vai iniciar. Eu não sei a que pé está a análise da Câmara, mas a Câmara ela vai ter também que dar um parecer se ela continua com o mandato, se ela perde o mandato, mas ela já foi denunciada e são essas 4 acusações. A gente sabe que no direito brasileiro, né, você inicia um processo com o advogado aqui na conversa, você pode dizer melhor que eu. Você então, também é. Mas aí, nesse caso, você acha que se a Câmara dos Deputados julgá-la e optar pela cassação do seu mandato, está fazendo correto? Ou estaria julgando-a e condenando? Isso vai ser a minha opinião, né? Por toda investigação, o Ministério Público e a polícia, eles, antes de tomar essas providências, de fazer uma denúncia, eles fazem uma investigação bem minuciosa, como também a Polícia Federal, quando é envolvida. Eles não chegam simplesmente e acusam uma pessoa. Às vezes, tem operações dessas que demoram anos, porque eles buscam várias provas, são procedimentos sigilosos, porque eles vão fazer investigações com todas as pessoas, todos os envolvidos. Então, assim, para acontecer a denúncia, ele tem que ter, assim, um mínimo de provas. Então, se é uma coisa também que envolve uma pessoa pública, né? Uma deputada, mãe de família, com, acho que mais de 50 filhos, então, né? Sei lá, eu acho que fama, um reconhecimento, né? Certeza, envolvida em causas sociais. Então, era uma pessoa assim, que não tinha nada que desabonasse a conduta dela até então. Mas, a partir do momento que o Ministério Público ele vai e faz toda essa investigação, juntamente com a polícia, não sei se é o certo, se a Polícia Federal também teve envolvimento nesse caso dela, mas eles fazem um tipo de investigação minuciosa justamente para não pré-condenar uma pessoa, que a partir do momento que você denuncia, vai iniciar o processo. Claro, ela agora vai provar com a defesa dela, vai tentar provar com a defesa dela de que é inocente, de que não teve nada a ver, de que o culpado pode ser fulano ou beltrano, né? Outras pessoas, mas que ela não tem nada a ver. Tem todas essas acusações, a casa, que no caso seria a Câmara dos Deputados, ela tem que se resguardar porque ela vai estar também encobrindo uma pessoa que pode ter cometido crimes graves. Então, acho assim que é bem delicada essa situação, mas com tantas acusações, e correto, minha opinião, se eu estivesse lá para votar, seria pedir pelo afastamento assim, dela. Apenas a cassação do mandato. Caso futuramente ela prove que ela se candidata e se eleja novamente, né? Com certeza, até porque se ela não for culpada, ela vai continuar sendo uma sua ficha limpa, não vai ter nada que desabone a conduta, se ela conseguir provar que é. E aí, como no direito, né, sempre há uma ponderação de direitos, né? E eu acredito que nesse caso, como eu falei, né, essa presunção de inocência dela, se a gente for colocar numa balança em relação à segurança pública mesmo, né? A segurança dos institutos, da própria instituição, Câmara, Congresso, né? Se a gente for sopesar esses valores, essas balanças, eu acho que o interesse público se sobressai, né? Aí ela é inocente ou culpada. Com certeza. Já que está tendo investigação, já teve a denúncia, eu acho que o mais salutar seria afasta, enquanto está tendo essa investigação, enquanto não foi julgada. Ela sendo inocente, retorna. Mas, por enquanto, afasta. Com certeza tem a lista de suplentes, convoca outra pessoa, entra e dá o seguimento. Porque já que a imunidade, que o foro privilegiado, é tudo para proteger o cargo, então, nada melhor do que proteger o cargo, tirando a pessoa que está sendo investigada.
Porque uma pessoa sendo investigada de vários crimes dessa com o poder na mão, infelizmente a gente sabe que ela consegue mover mundos. Uma pessoa com poder na mão, ela consegue fazer muita coisa. Doutora Helena, e outro caso bastante comentado é o do senador Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo estado do Rio de Janeiro, no caso lá das rachadinhas, das famosas rachadinhas. É uma polêmica, né, sobre a imunidade parlamentar, o foro privilegiado, se ele tem direito, se ele não tem direito. O porquê dessa polêmica? Por que está ocorrendo essa polêmica? Primeiramente, a polêmica toda envolvendo o deputado Flávio é pelo pai, né? A gente sabe que, querendo ou não, tudo que na política envolva uma pessoa maior vai ter uma polêmica enorme. Mas, principalmente, pelo tipo de crime. É um crime que acontece muito, que é muito recorrente, mas que desde das eleições de 2018, a família Bolsonaro toda, como um todo, eles já estavam na política há alguns anos, né? O pai já era político há alguns anos, mas eles entraram pregando muito a extinção da corrupção. Então, a partir do momento que você chega, que você diz que quer acabar com a corrupção e que você começa a ser investigado por uma coisa que é um crime e que, assim, tem muitos indícios de que realmente acontece, você vai ficar muito na mídia. Talvez tenham outros deputados sendo investigados pela mesma coisa e a gente nem tenha tanta notícia disso, né? Mas a rachadinha, o que ela é? Muita gente pode só ver rachadinha e tal e não entende. A rachadinha é um jeito de que alguns senadores e deputados encontram, e outros políticos também pode ser um vereador, um prefeito, mas eles fazem isso como? Dividindo o salário de um servidor do gabinete com mais alguém. No caso, eles fazem isso ou para empregar mais gente nos seus gabinetes, ou então para beneficiar mais alguém. No caso, eles pegam, falar que valores fechados, mas eles pegam um assessor que o salário é 10 mil reais. E eles dizem, olha, seu salário é 10 mil reais, o que você vai receber na sua conta, mas nós precisamos empregar mais 2 pessoas. E eu não tenho outro lugar para colocar essas 2 pessoas. Eu não tenho como colocar na folha de pagamento mais 2 pessoas. Então, seu salário vai ser dividido com essas 2. E a pessoa precisando do salário e não querendo, né, se prejudicar, ela aceita. Então, acontece o quê? Essa pessoa recebe o salário e divide com mais alguém. Ou então até repassa de volta para o político. Diz, olha, o cargo que eu ia arranjar para você era um cargo de 5 mil reais. Mas eu só tenho um cargo agora de 10. Então, você, quando recebeu os 5, você me repassa 5 de volta? Isso acontece muito. Muito, muito. Que parece que era o caso do Flávio Bolsonaro, né? Parece que o até então assessor que está sendo investigado pagava contas dele com parte do seu salário, né? Então, realmente é bastante intrigante. E, como você acabou de dizer, né? Com certeza deve acontecer, não é um caso único do estado do Rio, né? Não, com certeza. Foi tudo, essa investigação toda começou primeiro pela família, que está muito, né, na mídia, né, obviamente, mas também quando o COAF, que é o órgão que fiscaliza lavagem de dinheiro, para que isso não aconteça com dinheiro público, ele achou vários recebimentos de depósitos em dinheiro feito por outros assessores. Assim, temos 10 assessores aqui nesse gabinete e desses 10, um recebia dinheiro dos outros 9. Todo mês, os outros 9 depositavam algum dinheiro na conta dele. Então, assim, isso é no mínimo estranho, porque 9 pessoas que trabalham comigo vão estar me pagando todo mês valores consideráveis. Então, isso aí começou a ser investigado por conta disso. Né? A constância, os valores sempre iguais, depósitos em cheque, depósitos em dinheiro vivo. Então, isso abriu o olho do órgão e começou a ser investigado. E o caso dele está sendo muito comentado, por quê? Porque tanto o irmão dele também, Eduardo Bolsonaro, era um deputado que até nas redes sociais falava muito de que o foro privilegiado deveria acabar, de que era um instituto só para proteger político, né, aquele termo bem assim, político ladrão,
que político ladrão, que usa do foro privilegiado, que se você não está cometendo crimes, porque você vai precisar do foro. Que realmente, se você não cometeu nenhum crime, eu não tenho para que estar preocupada com quem vai me julgar, já que eu não cometi nenhum crime. Então, está sendo muito comentado por isso. O foro privilegiado, ele vai proteger o Flávio, né, de uma certa forma, porque ele está no mandato e ele já estava no mandato também antes. Ele era deputado e agora ele é senador. Não, ele é deputado, né, ainda. E pronto, foi uma coisa que aconteceu antes e uma coisa que está acontecendo agora. Então, toda essa investigação e porque ele tem direito ao foro privilegiado, porque não tem, que tem direito, tem. Ele está no mandato. Mas toda a repercussão vem devido a isso. Doutora Helena, nós temos ainda, se pudesse, a gente ficaria aqui conversando. Nós temos ainda outras dúvidas, mas em virtude do tempo não vai ser possível. E como eu sempre digo, o Cidadania está de portas abertas, caso você queira retornar para falar sobre outros temas, sinta-se sempre à vontade. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder vir conversar. A conversa flui tão bem que a gente até esquece o tempo. Esquece do tempo. Mas sempre são assuntos bem em voga no momento, que o pessoal tem interesse de saber, que a população deve saber, porque nós votamos, nós que pagamos o salário, principalmente dos políticos, dos servidores públicos, então é o mínimo que a população deve ter, é o conhecimento do que acontece, de como acontece, por quê, né, para poder cobrar, para poder reivindicar e escolher melhor os seus representantes. E logo esse ano, né, que é ano de eleições. Tudo muito diferente, né? A gente está vendo até uma época dessa, a política já deveria estar bem agitada, a política municipal, já perto de uma eleição, mas que tudo sendo adiado, tudo por motivos, né, que a gente sabe que são motivos importantes, é a saúde de todo mundo, mas se Deus quiser, em breve nós voltaremos ao nosso antigo normal. Doutora Helena, obrigada. Mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento. O Cidadania vai para um breve intervalo, mas voltaremos daqui a pouco. Não sai daí. Cidadania volta já. Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, pra poder sair e ficar perto de vocês. Terminamos a nossa conversa com a doutora Helena Belmont. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença dela mais uma vez no Cidadania. Ela que já veio aqui outra vez, conversou conosco, foi bastante produtivo, bastante esclarecedor. E vamos agora para o nosso quadro Em Pauta, com o doutor Herval Sampaio. Você que gosta dele, né, com aquele jeito irreverente, ele que sempre comenta os mais variados assuntos, seja temas atuais, temas relevantes, temas jurídicos, também com viés social, sempre deixa ali a opinião dele. Então, você que gosta de sempre escutar o Herval, fique aí com o quadro Em Pauta.
Vamos direto ao ponto, num tema importantíssimo nesse momento e que eu tenho dito, né? Cuidado com a pré-campanha. A pré-campanha realmente fez uma abertura, né? Permitiu atos que agora não são considerados propaganda irregular ou, como algumas pessoas falam, propaganda antecipada, mas eu tenho dito que pré-campanha é um risco muito grande, porque você vai ousar fazer atos que verdadeiramente são atos de campanha e acaba, evidentemente, podendo incidir em abuso do poder ou até mesmo em propaganda irregular que lhe pode trazer complicações de você ganhar e não levar justamente um mandato obtido. Então, muito cuidado. Faça a sua pré-campanha nos estritos termos do artigo 36A e não deixe, evidentemente, de lado essa questão de que se preocupar com a ilicitude, com o compliance, é, evidentemente, um dos maiores ganhos hoje dentro do processo eleitoral. Cuidado, pré-campanha pode ser um risco. Bom, gente, por hoje é só. Estamos finalizando o programa Cidadania. Lembrando que durante toda a programação nós temos também a reprise deste programa e dos programas anteriores. Se você quiser também, poderá acessar o YouTube da TV Câmara Mossoró e você também encontrará os nossos programas por lá. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima semana com mais um convidado, mais um tema, conversando aqui no Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.